Salve, salve, torcedor colorado! Estamos chegando aqui com mais um dia do Inter para trazer para vocês alguns dos assuntos debatidos no Redação Inferno de hoje. Claro, a gente repercutiu a derrota do Internacional ontem, já projetando como vai ser o resto do Campeonato Brasileiro aí para o nosso Colorado. Falamos muito sobre o Kehler também. Quero que tu deixe nos comentários aí a tua opinião sobre o Kehler, se ele deve continuar atuando pelo Internacional, se ele deve seguir para a próxima temporada, o que tu tá achando do goleiro Kehler nessa temporada 2023 e também a infeliz desclassificação das gurias coloradas. E a gente tem sempre o apoio master de Banrisul com previdência privada de presente para bebês que nascerem em outubro. Bora pro vídeo. E aí, gente, vamos falar então do masculino primeiro. O Internacional está fugindo do rebaixamento. O Inter está fugindo do rebaixamento e eu quero simplesmente entender o que o Kehler faz na titularidade do Inter. O que? Eu tô errado, eu sei que eu tô errado, mas eu não consigo, eu vou ser obrigado a fazer essa brincadeira, porque eu não consigo entender porque o John já estava vendido e o Kehler ainda era titular. Me expliquem isso. Então, só para contextualizar o pessoal, né, que assim, internamente aqui, uma vez fiz uma tese que era inadmissível o Kehler ganhar a titularidade com o John na reserva, e possivelmente o John já estava vendido, e a gente bateu, discutiu no programa, e eu estava errado, mas eu quero ainda estar certo, porque senão seria assim, ó, uma loucura do time do Inter, permanecer com o Kehler. Bom, mas ele está no elenco ainda, né? Não tem mais o que falar, né, gente? Eu pergunto agora, Lucas Arenogari, não vou falar disso. Eu vou perguntar, não tem mais como o Kudê saber que o Kehler faria isso? Olha, eu não sei por que não aproveitar os momentos que o Rocher não tiver agora, já nessa reta final, bota o Emerson Júnior, bota o Antony, entendeu? Cara, bota um dos guri pra jogar, porque o Kehler já é nítido que não dá mais. Cara, ontem, naquele primeiro gol impedido do Bahia, que ele sai com medo da bola. Alérgico à bola, cara. Incrível o jeito que ele sai com medo do contato com o adversário, com medo da bola, sei lá, ele sai fugindo da bola. Pior do que o posicionamento ruim dele naquele chute do Biel, que ainda tem a bola, tinha um jogador da própria equipe na frente, a bola passou no meio das pernas do jogador do Inter, pode atrapalhar um pouco a visão, mas é bola que é defensável para o goleiro que está, no mínimo, esperto de onde ele está embaixo da trave. O Kehler foi totalmente para o lado esquerdo, deixou todo o outro lado aberto. Mas pior do que isso é o jeito que ele sai naquele outro lance, salvo, né, porque o gol foi anulado, mas assim, fica que nem do jogo contra o São Paulo, foi salvo porque a gente virou, e também porque o lance onde ele faz aquela pichotada, que ele pega a bola na mão, solta a bola, se joga no chão, não alcança a bola e o Igor Gomes afasta, o Igor Gomes salvou ele ali também. Então, cara, acho que vai ser tem bom recentemente aquele jogar mais, né? Qual foi o time que ele tentou dominar a bola com o pé e a bola escapou? Esse aí do São Paulo. E daí ele foi salvo porque o Inter virou. E ele chuta uma bola do nada para fora, não passa também. Assim, para mim, tá? Foi um erro do Internacional ter liberado o John. Ponto. Eu insisto nisso. Ah, mas o jogador queria sair. O Edenilson queria sair e mantiveram ele aqui. Isso é verdade. E aí? Então, assim, gente, não era para ter tirado o John até acabar a temporada, porque a gente não tem um goleiro reserva. Não tem. Olha o que o Kehler faz desde o começo do ano. Olha o que o Kehler fez num Grenal, num chute do Vila Sante em cima dele. Ele fica assim, ó. Ah, que legal, olha ali o Vila Sante chutando do meu lado. Então, assim, é dar chance pro azar. Pra mim é isso. O Mano Menezes deu chance pro azar, o Kudê agora, ok, tem só um menino da base ali pra entrar. Dane-se, bota o menino da base pra jogar. Se ele falhar, a gente vai ter muito mais paciência do que a gente tava tendo com o Kehler, entendeu? Certeza, né? Então, pra mim é um absurdo o Kehler ainda vestir a camiseta do Internacional. Ele tem que ser terceiro ou quarto reserva e no fim do ano, ó, tchau, Kehler. E a gente tem que entrar em outro assunto, a gente já falou bastante de Kehler, né? E a gente tem que entrar num assunto que o Internacional tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. A gente tá falando disso o ano todo, né? Que o problema do Inter é o ataque. A gente tá falando disso o ano todo. E a gente ficou com a esperança, né? Chegada de Ener Valencia seria para resolver esse problema. Na Libertadores isso estava acontecendo. No jogo que ele não conseguiu, que foi o jogo mais importante da Libertadores aqui, a gente sentiu demais e a gente perdeu o ano ali, em uma partida, porque exatamente a gente depositou toda a nossa esperança
no Ener Valencia. Por quê? Porque é um jogador que veio para cumprir esse papel, porque tem potencial, tem futebol para ser esse cara. Tá Só cumprindo. só que, cara, como chegou o momento ali e tu sabe que o jogador, por melhor que seja, ele não vai jogar bem todas as partidas. Todo jogador vai ter o seu dia difícil, a não ser que seja o Messi, que é muito difícil ter um dia difícil, entende? O cara vai ter o seu dia difícil. Infelizmente, o do Valencia foi no momento mais decisivo, né, no jogo contra o Fluminense, dentro do Beira-Rio lotado. Mas, cara, a questão é, aí a gente só tinha ele, só dependia dele. Se não é ele, é o Alan Patrick, tem que tirar um coelho da cartola. E aí, se não tem ele, vira uma desgraça o ataque, porque ninguém faz gol. Aí, cara, a gente tem um problema gigantesco se a gente não tem o Ener Valencia, porque o Luiz Adriano, ele tá num ritmo que é esquisito, cara. É esquisito, às vezes, tipo, ele não incomoda o zagueiro, sabe? E quando ele tem as oportunidades, ele não tá conseguindo guardar. É um cara que tá... Era pro Inter ter saído na frente ontem com aquele lance dele. E esquisito tá sendo muito camarada com ele. Sim, Tá sendo muito camarada. Ponto. Cara, na Libertadores ainda, eu até tava, tipo assim, com aquela coisa, nosso time titular ali na Libertadores, pô, jogando muita bola, isso aqui, a gente cheio de esperança, e um time que realmente tinha capacidade de ser campeão da Libertadores, mostrou isso na semifinal. Faltou o quê? Botar as chances que foram criadas no fundo da rede. Cara, a gente tem o Alan Patrick, que é um cara que sozinho, ele não vai fazer tudo sempre. E às vezes ele faz. Como foi no começo do ano. Cara, se a gente pegar lá a Copa do Brasil, por exemplo, foi uma desgraça, a gente foi eliminado. Se não fosse o Alan Patrick, a gente teria sido eliminado antes pro CSA. Cara. Claro. Porque o cara tira coelho da cartola, e aí a gente depende dele, que também não vai jogar bem todos os jogos. E aí a gente não tem mais ninguém. O Wanderson não faz gol. O Wanderson na assistência, mas pega metade da assistência do Wanderson e escanteio. E por incrível que pareça, o Wanderson é artilheiro do Inter no Brasileirão. E isso Tem é uma coisa bem gols. Isso é relevante, muito realmente. preocupante. O Wanderson, a maioria das assistências dele é escanteio. Que ele cobra muito bem, parabéns. Não, mais ou menos, gente. Não sei, não, a maioria não, mas eu acho que, tipo assim, ele tem umas 11 assistências, 10 por aí, ele deve e ter umas 4 são de escanteio. Mas ele dá assistência. Não, isso aí. Ele é bom jogador, ele não é mau jogador. Claro, né, gente? Tudo bem. A gente tinha time ontem pra vencer o Bahia? Tinha time. Mas eu não posso fechar os olhos e entender que com o Rocher, Charles Arangues, Johnny, Ener Valencia, esse time do Internacional é muito melhor do que esse. Sim, com certeza. E até eu vou trazer algo, vi alguém falando aqui, passou já nos comentários, sobre o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique, ele não tá bem na marcação. Ele é um cara que ele acaba deixando muito espaço. E isso eu percebi muito contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Então, pra mim, ele não é reserva do Arangues, ele é a reserva do Alan Patrick. É isso aí. Isso e ele se perde um pouco quando ele tá junto com o Alan Patrick, porque ele tem que voltar mais pra marcar e ele não faz isso. E de volante a gente tem outras opções, né? A gente tava sem o Matheus Dias também. Né? Mas a gente, né, em teoria, teria outras opções, que entrava o Gabriel e o Rômulo, poderiam entrar os dois ali, de volante. Sim, poderia o Rômulo entrar de segundo volante. Exatamente. Talvez não teriam reserva, mas daqui a pouco pode puxar alguém da base também para compor ali uma reserva tampão, né? Já que cara, e a gente se colocou numa situação agora de que com o retorno dos titulares a gente não ganhar do Santos, cara. Porque a gente tem Santos, a Vasco gente tem que trazer, né, o giro da rodada. E a tabela, Ju? Vamos fazer o giro na tabela do Campeonato Brasileiro. A primeira parte da tabela tem Botafogo na liderança com 58, Red Bull Bragantino em segundo com 46, o Grêmio com 44 em terceiro e na quarta colocação o Palmeiras com 44. Os mesmos 44 pontos de Atlético Paranaense em quinto e Flamengo em sexto. Em sétimo tem o Fortaleza com 42, em oitavo o Fluminense com 41. O Atlético Mineiro é o nono com 40, o Cuiabá o décimo com 36, e na 11ª colocação a gente tem a equipe do São Paulo. Já vou pegar aqui a outra parte também da tabela. A gente tem o Inter em 12º com 32 pontos, 13º Bahia com 31, 14º é o Cruzeiro com 31, os mesmos 31 pontos do Corinthians em 15º. Na 16ª colocação a gente tem o Vasco com 30, o Santos abre a zona de rebaixamento com 30 pontos, os mesmos 30 pontos também do Goiás em 18º. 19º aí já um pouco mais distante o Coritiba com 20 pontos e na última colocação o América Mineiro com 18 pontos. Vamos passar agora para o futebol feminino e eu vou falar um pouco mais hoje, porque ontem eu não consegui falar tanto. Daniele Vergara, vou pegar o comentário da Daniele Vergara como uma base para começar aqui. Ela disse: eu não entendo essa super proteção com o futebol feminino, seja em clube ou em seleção, só serão levadas a sério se tiver cobrança. Eu joguei futebol minha vida inteira, inclusive na escola da Duda.
Então, Daniele, eu acho que sim, tem que haver cobrança, porém ela tem que ser proporcional com o que é investido nas gurias, com o tempo de trabalho que as gurias têm, com a estrutura que as gurias têm. Não pode ser... A gente não pode reclamar das meninas coisas que a gente... Da mesma maneira que a gente reclama do futebol masculino. Essa é a minha visão, como também uma pessoa que jogou futebol a vida inteira. Então, assim, como eu já trouxe na semifinal, a evolução do clube é nítida. O Inter chega em 2017, remonta o futebol feminino, traz meninas que têm, né, um nome no futebol, traz uma boa técnica, que é a Tatiele, ganha vários campeonatos gaúchos e vai subindo. A partir disso, chega sempre nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Ano passado chega na final. Esse ano volta a decair um pouco no Campeonato Brasileiro, mas consegue no meio do ano trazer algumas meninas ali que talvez a gente não esperava, mas que foram muito importantes para que o Inter chegasse agora na semifinal da Libertadores. O Inter, ele enfrentou o melhor time sul-americano da década, que é o Corinthians, que tem o maior investimento, que tem as melhores jogadoras, que 6 meninas estão na convocação estão na última convocação do próprio Arthur Elias, que tem o técnico que está indo para a seleção brasileira, e é um torneio que elas jogam a cada 3 dias, que é algo que o futebol feminino não está acostumado. As meninas não estão acostumadas a ter jogos tão seguidos assim, então vai pesar no preparo físico também. E elas surpreenderam, essa é a verdade. O Inter teve um jogo coletivo em todas as partidas que surpreendeu todo mundo. Começando pelo fato de que é a primeira vez que um clube gaúcho está na Libertadores da América. Eu acho que o todo do Inter foi muito bem. As meninas jogaram com muita vontade e chega em pênaltis, e aí é loteria. Claro, a gente tem que falar, pô, a Zóia não podia ter errado aquele pênalti, a Isa não podia ter errado. Não podia ter errado. Mas pênalti é loteria, entende? Pênalti é loteria. E assim... A gente fica muito triste, eu tô muito triste com a desclassificação, porque a gente sabia que podia mais. Mas eu tô orgulhosa das meninas, porque justamente elas não têm um investimento igual ao do Corinthians, e nem perto de ser o do Corinthians. E essa pra mim é a diferença, sabe? Eu vejo muita gente comparando com o masculino. Pô, gente, Inter e Fluminense, o Inter é muito maior do que o Fluminense. O Inter tem muito mais obrigação de passar do que o Fluminense. No feminino, não. O Corinthians tem a obrigação de ser campeão em todos os campeonatos que entra, pelo investimento que elas têm, né? Pela estrutura que elas têm. E isso é algo que o Inter tem que construir. O Inter tem que construir esse investimento, o Inter tem que evoluir cada vez mais, o Inter tem que aumentar os contratos com as meninas, não pode perder agora no final da temporada, como perdeu na última temporada tantas atletas. Uma renovação é importante? É importante, foi importante, a gente viu, deu certo na Libertadores, o Inter jogou bem, o Inter mostrou um futebol bonito nessa Libertadores. Mas, vou dar um exemplo, de repente uma Isabela na lateral esquerda teria feito mais diferença do que a esquerdinha. De repente, a Duda Sampaio ali no meio campo poderia ter ajudado um pouco mais. Então, o Inter perdeu muitas atletas do ano passado para esse, é um erro que o Inter não pode cometer de novo. O Inter tem que trazer reforços pontuais para que ano que vem siga em evolução. Gostei muito do Lucas Piscinato, achei que sim, que ele teve essa falha aí, não tirar a esquerdinha antes pelo cartão amarelo, mas como um todo ele teve 3 meses de trabalho e ele evoluiu demais o time do Inter. Então, para mim é isso, fica o aprendizado para elas de ano que vem, para elas e para a direção que entrar, ou que seja a mesma, enfim, quem tiver lá no poder, de continuar investindo, né? E fazer contratações pontuais, porque elas são a maior força fora o eixo São Paulo. Hoje o eixo do futebol feminino é São Paulo. O Internacional é a maior força fora disso. E tem sim condições de beliscar um campeonato ano que vem. Então é importante que se siga o investimento e que as meninas levantem a cabeça para o jogo de sábado para trazer essa terceira colocação. Elas não merecem sair de lá de mãos vazias e, claro, né, o dinheiro é muito importante, $250 mil a mais. É isso aí, não esquece de deixar o teu like e te inscrever no canal da Rádio Inferno. Se tu é novo por aqui, a gente está sempre trazendo tudo o que acontece com o Internacional. Aproveita para seguir a Rádio Inferno também nas nossas outras redes sociais. Um agradecimento ao Banrisul. Banrisul com previdência privada de presente para bebês que nascerem em outubro. Valeu!